Qual é a coisa mais perturbadora que um professor fez em sala de aula? Entrei na minha aula de trigonometria do primeiro ano uma vez. A aula foi logo depois do almoço. Encontrei minha professora com a cabeça quase baixa, uma garrafa aberta de uísque e um pequeno copo vazio em sua mesa. Ela ergueu os olhos. Eu sorri. Ela casualmente abriu sua mesa e depositou o copo e a garrafa dentro, sem quebrar o contato visual. O que você viu aqui hoje, Ardengarden? Preparação da aula. Bom, e foi assim que passei trigonometria júnior. Quando eu estava na primeira série, houve um incêndio de verdade e meu professor fugiu da sala de aula e nos deixou sozinhos. Estávamos parados na sala de aula até que 2 bombeiros muito chocados entraram na sala, que pediram ajuda e nos ajudaram a sair pela janela do primeiro andar. Lembro-me de ver o chefe dos bombeiros gritando um discurso palavrão para o nosso professor como o sargento faz para recrutar. Eu também tive um professor que acreditava na medicina homeopática. Ela teve um corte de tamanho decente um dia caindo e batendo com o braço ao longo de uma gaveta, acho que vendo carne significativa, e voltou 2 dias depois. Ela estava com um curativo estranho e havia folhas e merda aparecendo. Cerca de mais 2 dias e seu braço estava incrivelmente fraco, então ela conseguiu uma tipóia. Na semana seguinte, ela chegou e fedia. Era apenas esse cheiro pútrido de pensamento ondulante. O seguinte dizem que o cheiro ainda estava lá, seus olhos estavam fundos e ela estava respirando de forma estranha. No final do dia, ela desmaiou e foi contra sua vontade, levada para o hospital. O sobrinho dela estava na minha academia e nos contou o resto. Acontece que ela optou por não levar pontos e decidiu que iria para casa, embalar um corte de meia polegada com mel e várias ervas. Ela então enrolou o braço. Os humanos não foram feitos para ter uma ferida cheia de merda, então seu corpo disse foda-se. O corte inteiro estava podre. Ela foi considerada devido à alta temperatura, incapaz de tomar decisões por conta própria e basicamente perguntou à mãe se eles podiam fazer remédios de verdade. A mãe disse que sim e eles cortaram um pedaço considerável de carne, encheram-na de remédio e cerca de 1 semana depois ela estava fora. Quer saber o verdadeiro kicker? Ela parou de falar com sua mãe por quase 2 anos porque permitiu que os médicos injetassem veneno nela. Logo depois, ela foi demitida por xingar o diretor por ele ter chamado uma ambulância e ameaçou processá-lo. Quando eu estava ensinando, outro cara que era um advogado destituído, chamou uma garota para a frente da sala de aula e a fez girar e disse algo no sentido de: todos os meninos estão realmente felizes por você estar vestido assim hoje, quase surpreendentemente, isso deixou enlatado. Também, o padre da minha igreja conta a história de um professor dele em Sevani que era um alcoólatra total. Um dia ele está atrasado para a aula. A sala de aula fica no subsolo do prédio, com janelas altas na parede que ficam ao nível do solo na parte externa, e ficam na parte inferior de uma pequena ladeira da calçada. Alguém percebe que aí vem o professor na calçada, só que em vez de continuar pela calçada e entrar no prédio, ele sai da calçada e começa a descer a ladeira. Ele começa a cair, rola pela inclinação até bater nas janelas, abre a janela, sobe e começa a dar aulas. Quando eu tinha 11 anos, recebemos um novo professor de matemática na minha escola secundária. Um professor recém-formado, ele era tudo o que os outros professores não eram. Ele era jovem, era bonito, era divertido, e não se importava que fôssemos mexer um pouco durante a aula, contanto que fizéssemos o trabalho. Desnecessário dizer que todos nós o amávamos. Os meninos o achavam legal, as meninas o achavam um sonho. Ou pelo menos, a maioria deles fez. Avançando para novembro, o verniz da novidade havia desaparecido e uma sensação arrepiante de mal-estar estava começando a tomar conta da aula quando chegou a hora de nossa aula de matemática. A professora que começou como divertida, jovial e atraente ainda era todas essas coisas, mas aos poucos foi percebendo que, por trás do sorriso megawatt, havia uma astúcia espreita, um gume sinistro. Aos 11 anos, nenhum de nós conseguia identificar exatamente o que era que nos irritava tanto, mas era uma presença crescente. Por mais palpável que fosse, tínhamos as disputas mesquinhas da política do ensino médio para prosseguir, e isso sumiu de nossas mentes assim que saímos do bloco de matemática a cada semana. Naquela primavera não podíamos mais ignorá-lo. Tornou-se muito claro para alguns de nós qual era a fonte do mal-estar.
O professor bonito e bem apessoado sempre teve o hábito de se mover entre a classe, para verificar as pontuações e ficar de olho no lançamento de mensagens secretas, mas à medida que o tempo melhorava, a atmosfera da classe esmaecia. Ao verificar nosso trabalho, o professor muitas vezes se inclinava sobre nossos ombros. Nós, com olhos de águia, começamos a notar que ele estava inclinado apenas sobre os ombros das meninas, e isso só aumentou a partir daí. Vale a pena mencionar que, aos 11 anos, a puberdade me atingiu como um trem de carga para os ovários, e eu já estava muito feminina em minha forma. Eu ricochetei de um sutiã de treinamento para um copo em questão de meses, e ainda estava crescendo. Isso não passou despercebido, especialmente pela professora. Ele era uma presença constante. Ele se ergueria atrás de você, seu corpo pressionado contra o encosto de sua cadeira e seu hálito acre com cheiro de tabaco em seu ouvido enquanto ele olhava para a camisa do seu uniforme. Ele se esfregava contra suas costas, estendia as mãos sobre seus ombros e empurrava para segurá-lo em seu assento enquanto empurrava sua ereção contra sua parte inferior das costas. Seu ar de autoridade como professor prendeu muitos petrificados em suas mãos, incapazes de falar abertamente para que não fossem eles repreendidos por questionar um membro da equipe. A notícia se espalhou rapidamente sobre o que o professor estava fazendo, e a sensação de errado que permeou o grupo de alunos transcendeu as fronteiras sociais. Os príncipes da ordem social da escola alertariam os párias no caminho, e ele se tornou o bicho-papão da escola. Os meninos começaram a sentar-se entre as meninas como guarda de honra, oferecendo-se para escrever no quadro para que as meninas não tivessem que se mover. Lenços, suéteres e blazers foram passados entre nós como itens contrabandeados para salvar as garotas de sua armadilha. As coisas chegaram ao auge quando um grupo particularmente turbulento de meninos formou uma parede viva de palavrões entre ele e as meninas, amontoados como estávamos na parte de trás. Então, com a mesma rapidez com que entrou em nossas vidas naquele setembro, ele desapareceu. Em retrospecto, ele provavelmente foi preso. TL. Doutor. Meu antigo professor de matemática era um pedófilo e costumava esfregar os quadris nas suas costas quando você se sentava. Os garotos da escola deixaram de lado a ordem social e formaram um golpe contra ele. Tive um professor de ginástica no HS que fazia a classe levantar as pernas durante a ginástica e ele andava para cima e para baixo na fileira procurando shorts femininos. Mas se você pensou que era pervertido. Eu tinha uma amiga que era menina, mas não namorada, que disse que a professora de educação física fazia você abrir a toalha e mostrar a ela que você tomava banho depois da aula. Se ela não achasse que você tomou banho bem o suficiente, ela pegaria sua toalha e o mandaria de volta para o chuveiro com um tapinha na bunda, onde ela ficaria olhando. Minha professora de arte costumava pegar o celular dos alunos e colocá-los no decote até o final da aula. Minha professora de matemática do ensino médio desatou a soluçar um dia na aula porque sua irmã estava em um pequeno barco no Caribe que foi tomado por piratas e ela e seu marido provavelmente foram assassinados. Meu professor teria que tentar obter a custódia das crianças. Minha professora de espanhol do ensino médio mandou 2 alunos segurarem uma cortina na frente da classe para que ela pudesse trocar de roupa. Minha aula de ginástica era treinar na sala de saúde, mini na academia da escola, e estávamos fazendo treinamento de pernas, então meu professor senta, faz uma extensão de perna e caga-se. Ele disse que era comum quando fazia exercícios para a parte inferior do corpo. Professora de estudos sociais, 9ª série. Prefiro estuprar um padre do que fazer sexo com uma pessoa que abandonou o colégio. Meu professor de física do 11º ano era um personagem e tanto. Alguém uma vez jogou uma pedra na janela do laboratório durante a aula e ele parou de falar no meio da frase, correu pela sala, lançou-se sobre as mesas alinhadas na parede de trás, saltou pela janela por uma queda de 2 metros e perseguiu o criança para baixo. Achamos que ele estava enviando uma referência. Ele disse ao cara para parar de jogar coisas e tenha um bom dia. Teve uma professora de ginástica que dizia às meninas que praticar esporte sem sutiã é saudável e diminui a chance de câncer de mama. Claro que estávamos fazendo trampolim naquela época do ano. Até hoje ele não tem permissão para dar aulas de esportes para meninas. Bem, isso não é o que um professor fez, ainda é uma história interessante.
Algumas crianças decidiram que seria engraçado dosar café com um pouco de LSD para os professores de economia doméstica. Ela passou para o próximo período antes de ser encontrada rastejando pelo corredor até o escritório da administração. Ela esteve ausente por uma semana após o incidente. O garoto que fez isso foi preso e expulso da escola. Editar palavras. Ele, no mesmo dia, veja bem, trancou uma criança em um armário de suprimentos e fez desenhos detalhados de relações sexuais de gafanhotos no quadro. Mais tarde, usando gafanhotos mortos, informou para demonstrar. Eu não estava na classe, mas tínhamos um professor de física muito estranho na minha escola. Aparentemente, um dia ele estava falando muito alto enquanto dava aulas e a professora de ciências da porta ao lado veio pedir-lhe para se acalmar, já que os filhos dela tinham uma prova. Em resposta, ele a empurrou para a sala de armazenamento do laboratório e trancou a porta. Ele trancou outro professor em um armário e então voltou ao seu método de ensino gritante. Uma aluna da outra classe veio procurar a professora e a deixou sair. Era uma coisa toda e aquele professor de física foi demitido no final da semana. Socou uma criança no meio da aula. Acontece que ele tinha um tumor no cérebro, então não foi demitido. Certa vez, um professor passou um frasco de nicotina pura para uma sala de aula de 500 alunos e desafiou qualquer um a beber. Morte garantida. Minha professora de educação sexual nos disse que cortaria fendas no pênis do marido enquanto ele dormia, se ela o pegasse traindo. A intenção era assistir seu pênis se despedaçar da ereção matinal. Quando eu estava no jardim de infância, tínhamos um sistema em que, se você tivesse 5 cubos de conexão, honestamente não me lembro o que eram blocos de construção que iam juntos, você tinha 30 minutos de tempo livre após a hora da soneca. Se você fosse ruim, você perderia um cubo e alguns minutos de tempo livre. Se você fosse bom, poderia obter cubos extras e encurtar a hora da soneca para brincar calmamente enquanto os outros terminavam. Se você não quisesse tirar uma soneca, mas não tivesse permissão para brincar, você tinha que se sentar na frente com o professor e assistir todos os outros jogarem. Na verdade, não foi tão ruim, e apenas algumas crianças perderam 5 minutos no máximo de tempo de jogo devido ao mau comportamento. Então, um dia, tivemos um substituto que estava em uma viagem de poder com um grupo de crianças de 5 anos. Solicitado a ir ao banheiro e não disse, posso? Perder um cubo. Cotovelos na mesa? Perca um cubo. Soletrou uma palavra errada? Perca um cubo. E assim por diante. E ela era desagradável com isso. Entrou em nossos rostos, gritou, cuspiu por toda parte, nos levando para nossa mesa de cubos e fazendo um show de como perdemos um. Chorar significava que você perdeu outro. Lembro que aquele dia foi a primeira vez que perdi um cubo e perdi todos os 5. Eu não fui o único. Na verdade, apenas uma garota conseguiu manter um pouco, simplesmente ficando quieta e não indo ao banheiro. Então, em vez de um cochilo de 30 minutos e 30 minutos de jogo, houve uma hora de choro silencioso e fúngado, e Karen passou metade dela no canto, silenciosamente, brincando, sozinha enquanto a professora assistia. Aparentemente, outro professor passou durante esse prolongado cochilo e contou ao diretor. A senhora diretora entrou, pediu para falar com o sub, e nosso vice-diretor assumiu o resto do dia. Não tínhamos aquele sub novamente. She